Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Caras amigas, caros amigos, boa tarde. Como responder os desencarnados, agora vamos ouvir os que estão na matéria. Boa tarde. Muito bem. A alegria de retornar à nossa Federação Espírita Pernambucana, a Casa de Itagiba, é enorme. É inominável expressar para vocês em palavras o contentamento de estar aqui mais uma ocasião, a felicidade de estar com vocês nesta tarde. Em 1864, um enorme clarão envolveu a humanidade inteira. As bases das grandes revoluções para a sociedade humana, desde o século XVIII, com a Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução Francesa, ali em Paris, tendo o seu epicentro. E depois, no século XIX, quando o Livro dos Espíritos havia sido lançado, essas bases das grandes transformações para atender à sede da criatura humana por Deus estavam estabelecidas para uma nova era. Em 1864, os espíritos nobres, inspirando Allan Kardec, explicou para ele que era fundamental, além da espinha dorsal, sobre a imortalidade da alma que o Livro dos Espíritos havia trazido, além da demonstração da justiça e da misericórdia de Deus, expressa na quarta e última parte do Livro dos Espíritos, tratando das penas e gozos presentes e futuros, e falando da reencarnação como a explicação lógica para a diversidade do sofrimento humano. Essas duas balizas fundamentais, imortalidade da alma e reencarnação, estabeleciam aquilo que seria a seiva e o alimento para uma fé raciocinada que o Espiritismo apresentava à humanidade. Porém, disse o Espírito Verdade, seria fundamental que a essência, a seiva estrutural e o objetivo primordial do Espiritismo na Terra precisava ser lapidado, melhor trabalhado. E foi aí que, a partir da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais da vida, brotou o imenso clarão que iria nortear as balizas da nossa trajetória na direção de um mundo regenerado. A questão 625 do Livro dos Espíritos nos traz a resposta mais curta deste livro magistral. Quando Allan Kardec perguntou qual o modelo mais perfeito que Deus concedeu à humanidade para que esta seguisse como exemplo. E a resposta, Jesus. Ali estava fincada a estrutura, demonstrando que o Espiritismo é uma filosofia cristã por excelência. É uma ciência cristã por fundamento. E é uma religiosidade imensa, tendo como base o guia e modelo para a humanidade. Dessa terceira parte das leis morais da vida, bebe a medicina do futuro, a orientação para um ser humano feliz, saudável e envolto numa aura de paz. Quando nós vemos o lançamento em abril de 1864, deu o Evangelho segundo o Espiritismo. A partir dali, podemos afirmar
A revelação espírita estava posta de maneira resplandecente para todo o nosso planeta. E o Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, é a grande resposta para entender: não haverá criatura humana completa, planificada, preenchendo o seu vazio interior, se não estudar as leis morais da vida. Todos os especialistas do comportamento mental humano afirmam categoricamente que um dos sintomas característicos do depressivo e do ansioso é exatamente o vazio existencial e a perda do sentido da vida. E como preencher este vazio? De que maneira a gente pode voltar a sentir o ânimo e entender que a nossa existência tem uma finalidade tão elevada e profunda que a nossa limitação espiritual não consegue, por ora, precisar. Recordamos o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Essa palavra salvação dança, permeia todas as doutrinas religiosas. Eu vou fazer até uma pergunta idiota agora. Quem aqui neste auditório maravilhoso gostaria de ser salvo? Levante a mão, só para eu ter uma ideia. 98,7%. A pergunta é: salvo de quê? E para onde? Na concepção espírita, a ideia de salvação não está atrelada a um lugar, nem mesmo a um segmento religioso. A salvação na concepção espírita está relacionado diretamente àquilo que se passa no nosso mundo interno, no nosso universo pessoal. É aqui dentro, que nos perdemos, que nos abandonamos, que mergulhamos nas trajetórias infelizes da solidão, do egoísmo e do orgulho. É na intimidade da alma que nós vivemos na periferia da experiência, na superficialidade do viver, por não compreender que há um mundo, universo, galáxias, dimensões por dentro de nós, tão ricas e tão poderosas que ainda não sabemos utilizá-la. Ainda permanecemos com uma visão pequena, tacanha, acanhada, míope, estreita, anêmica sobre quem somos. E continuamos a viver e a pervargar a vida com a ideia de que somos os pecadores, os coitados da existência, que merecemos sofrer porque pecamos, porque erramos e porque falhamos. Não foi este o ensinamento que Jesus trouxe à humanidade. A proposta do educador por excelência, do pedagogo mestre, foi de demonstrar que cada indivíduo, cada espírito, cada um de nós, carrega em si a beleza do reino de Deus. E reino de Deus é símbolo de poder, plenitude, felicidade, saúde, autorrealização, bem-aventuranças. Isto significa dizer que cada um de nós é possuidor de todo este potencial. Ah, não procureis o reino de Deus aqui ou acolá. Não procureis o reino de Deus no espaço geográfico. Não. O reino de Deus é uma dimensão interna. Ele está dentro de vós. Mergulhai, viajai para dentro de vós mesmos e encontrarás que Ele nos fez para ser feliz, para alcançar a plenitude. Uma outra experiência muito própria do contato da nossa natureza espiritual
é uma questão que todos nós sabemos, é respondida no Japão, em Nova York, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, na Birmânia, Mianmar. Aonde pensarmos, o ser humano vai dar a mesma resposta, que é a segunda indagação idiota desta tarde. Quem aqui deseja alcançar a plena felicidade? Também levante a mão, só para eu ter uma ideia. Quem deseja ser feliz? Até os desencarnados levantaram. E por que que todo ser humano tem esta ânsia para ser feliz? A gente nunca para perguntar isso. A gente nunca indaga. Por que que desde criancinha nós trazemos uma intuição, um instinto, uma vontade de ser feliz? É porque a felicidade é a seta luminosa que está compondo o DNA divino. E o DNA de Deus está em nós. Deus é felicidade. Se Ele é felicidade e nós estamos conectados a Ele, independente de crença e até mesmo de não crença, todos estamos vinculados à árvore suprema, à mente divina, interpretando e reinterpretando o que o apóstolo dos gentios Paulo de Tarso colocou como a beleza encantadora. Estamos mergulhados em Deus. Nós somos semelhantes ao peixe, mergulhado nas águas do aquário. Deus é o oceano supremo e nós nos movimentamos nele. Por isso que Ele é onisciente. Ele sabe o que você sente na hora, porque nós vibramos nas ramificações nervosas do pensamento de Deus. Então, a parábola do filho pródigo é, na verdade, uma espécie de fotografia de tudo aquilo que compõe a nossa história, em que nos afastamos das leis soberanas da vida e depois de toda a carga de aprendizado, passamos a viajar de volta para a luz que está na gente, para a luz que compõe a nossa natureza. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nós vamos encontrar a seguinte passagem. E quando o rei vier, no dia da sua glória e do seu julgamento, fará a separação dos bodes das ovelhas. Colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. E ele dirá: vinde, vós que estáis à minha direita, para a plenitude do reino do meu Pai. Porque tive sede e me deste de beber, fome e a saciaste. Estive desnudo e me vestiste, doente, me visitaste. E quando eu estive preso, foste até me ver. E aí alguém das pessoas simples e humildes de coração perguntaram: mas Senhor, aonde isso aconteceu? Eu não lembro de ter te visitado preso. Eu nunca te vi sem roupa. Nunca te vi sem teto. Como eu pude te albergar? E ele disse: todas as vezes que fizeste a um desses menores dos meus irmãos, é a mim que estás a fazer. E aos demais que não tinham feito nenhuma prática da prática do amor e do bem, ele mandou que passasse à esquerda os bodes, porque foram indiferentes aos menores de todos. E eles fizeram a mesma indagação e Jesus colocou que o rei explicara da mesma forma que aqueles que não fizessem nada pelos que mais sofrem, estes estavam fazendo a ele também. A partir desta figuração, a partir dessa expressão metafórica de Jesus, surgiu então um doutor da lei querendo tentá-lo
e pergunta: mas Senhor, como eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus diz: o que dizem as páginas da lei? Então o homem, que conhecia muito bem as páginas, respondeu-lhe: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o próximo, como a ti mesmo. Então Jesus, aí está o roteiro para a vida eterna, para a vida plena, para a vida da luz. E aí ele perguntou: mas quem é o meu próximo, afinal de contas? Então Jesus narra aquela parábola que todos vocês já conhecem perfeitamente, a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Não sei se vocês sabem, mas Jericó é uma das cidades mais baixas do planeta. Está bem abaixo da linha do oceano, das águas. Então o homem descia de Jerusalém, por isso que ele descia para Jericó. Segunda cidade mais importante naquela época de Jesus. E quando aquele homem foi descendo, ele foi tomado, feito prisioneiro por assaltantes, que o espancaram, bateram nele, pegaram seus pertences e foram embora. Então, um sacerdote que vinha na mesma direção, olhou e viu o homem sangrando e foi embora, não quis se preocupar com ele. Veio um levita e tomou a mesma posição do sacerdote, ficando indiferente à dor daquele homem. E o samaritano, considerado herege, exatamente aquele homem olhou o sangramento e foi tomado de compaixão. O samaritano, então, prensa as feridas daquele homem com azeite e vinho, limpou as feridas, levou para a hospedaria. E durante toda a noite hospedou o homem e cuidou dele. No outro dia, como o samaritano tinha que seguir viagem, deixou 2 denários para o dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Quando eu voltar, o que você gastou a mais, eu lhe recompensarei. Vocês notaram que a gente esquece desse detalhe. O samaritano, ele limpou a ferida do homem, levou para a hospedaria e cuidou dele. Ou seja, hospedou ele provavelmente no mesmo quarto e passou a noite cuidando dos ferimentos do homem que ele não conhecia. Só no outro dia é que ele deixou um dinheiro e saiu. Então Jesus pergunta: quem fez a vontade do Pai que está nos céus? Exatamente, considerado herege. Não o sacerdote, não o levita. Agora, se a gente traduz para os dias de hoje, vamos dizer que o nosso amigo Wilson. Nosso amigo Wilson foi assaltado ali, aqui na encruzilhada. Está sangrando. Levaram a carteira dele, que tinha mais de $300. Porque ele só usa dólares. E aí ele ficou sangrando na rua. Aí vamos dizer que aí veio um sacerdote, um religioso, vê que o Wilson está sangrando, mas não quer se envolver. Vai que seja briga de gangue. E vai embora rezar a sua missa. Era um padre. Vem o pastor, também não quer se envolver. Eu sei lá se aquilo é queima de arquivo. E vai para o seu culto evangélico. Aí vem Fátima, a espírita, vem com a mão tremendo para aplicar o passe. Mas também olha para o Wilson sangrando e não quer se envolver. Vai para a federação aplicar o passe. E deixa o Wilson sangrando ali. Aí quem é que aparece? Vem meu amigo Mário, que não tem religião nenhuma. Olha, vê o Wilson sangrando e enche o coração dele de compaixão. Corre, chama o Uber. Tem que ser contexto atual. E leva para a UPA. Quando ele chega lá, já cuidou da ferida, já limpou, e pede para o médico de plantão: olha, cuidem dele, eu moro aqui perto. Daqui a pouco eu venho e
E tudo que você... Mas, olha, acontece que não só tem gás aqui de pirona. Aí diz, faça isso. Ele tira o dinheiro, dá para o homem lá da UPA, vai em casa tomar um banho, e quando volta, cumpre o que disse. Eu pergunto a vocês aqui presentes, quem fez a vontade do Pai que está nos céus? O espírita, o padre, o pastor, ou aquele que não tinha religião, mas se compadeceu? Atenção, os atormentados do meu lado direito. Quem fez a vontade do Pai? Mário. Mário ficou famoso, hein, Mário? Os perturbados do meu lado esquerdo? Mário. E os obsidiados da mesa? Quem fez? Também. Então, a partir daí, a gente para refletir. Para Deus, a lei moral não é uma questão de título, de rótulo. Por isto que o senhor Allan Kardec, numa felicidade tremenda, ele após esse capítulo, inspirado pelas entidades nobres, e mostrou que não era fora desta igreja ou daquela que não há salvação, e nem mesmo fora da verdade, porque a verdade para a gente é muito relativa. O que é verdade para você, para o outro pode ser uma mentira. O que é uma verdade para esse segmento, para aquele outro, não é. Então, nem mesmo fora da verdade, a gente pode dizer que não há salvação. Porém, a caridade é colocada pelos espíritos nobres como sendo o eixo, a vertente, o rumo, o caminho para a criatura humana ser feliz, fazendo ao próximo o que gostaria que ele fizesse a você. O que é que a gente quer para a gente? Sempre o melhor, não é verdade? Quem aqui gosta de... Só o pessoal da esquerda. Quem gosta de carinho aqui? Carinho. Maravilha, né? Carinho é bênção, gente. Hã? Quem gostaria de, ao errar, só o meu lado direito aqui. Quem gostaria de um de vocês errando contra uma pessoa, esta pessoa lhe perdoasse de coração? Levante a mão. Se eu pudesse, levantava até os pés. Agora. Então, olha como o evangelho é de uma simplicidade estonteante. Faça ao outro o que você gosta para si. Eu amo receber carinho, então dê. Porque a vida, aprendemos nas leis morais da existência, a vida será sempre eco. Vida é resposta. É uma vibração dentro da lei de causa e efeito. O que a gente atira à vida, ela vai devolver para a gente. É aí que está a perfeição da justiça de Deus. Não há injustiça na grande lei. Nenhum de nós é alguém injustiçado por Deus. Jamais. É apenas a consequência, nossa vida, do posicionamento mental, emocional, sentimental, existencial, comportamental, que nós efetuamos desde existências pregressas e nesta mesma vida. Então, a opção somos nós que podemos e devemos fazer. Neste mesmo capítulo 15º do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, colocado por Kardec, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu serei como o sino que soa, o símbolo que toca. Ainda que eu desse tudo que eu possuo para as pessoas, mas se eu não tiver sentimento, se não fizer por sentimento, eu nada serei. Porque entre as 3 grandes virtudes, termina Paulo na sua epístola aos Coríntios, das 3 grandes virtudes, fé, esperança e caridade, a mais excelente de todas é a caridade. Porque a caridade engloba as outras 2. Caridade, na sua acepção mais profunda e verdadeira, não é dar coisas. Mesmo que você esteja entregando algo material para alguém,
Mas se você está indo com o que está entregando, aí está a caridade. Dar coisas pode ser um benefício, mas não significa dizer que é uma caridade. A caridade tem como sua excelência sentimento. E para que você haja com sentimento, até mesmo perdoando aquele que nos ofende, até mesmo orando por aqueles que nos perseguem e caluniam. Imagina como é difícil para a gente, né? Fazem mais de 2000 anos. Uma vez, num congresso espírita lá em Poços de Caldas, alguém perguntou, mas por que é que os espíritos não desdobram mais ainda o evangelho para nós, trazendo novidades? E eu tive a oportunidade de responder essa pergunta. E eu respondi a pergunta indagando a pessoa. Fazem mais de 2000 anos que ele recomendou: amai os vossos inimigos. Já conseguimos? Com exceção dos frequentadores da federação. Ninguém conseguiu até hoje. Temos uma dificuldade tremenda. Mais de 2000 anos, ainda não digerimos, não internalizamos, não compreendemos, não absorvemos, não entendemos, não expandimos a nossa consciência nessa direção. Ainda permanecemos encarcerados num sentimento egóico. Eu primeiro, sempre eu como segundo, em terceiro eu, em quarto, se tiver tempo e espaço, aí sim eu de novo. O restante eu vou dar um pouquinho do que sobrou para aquele que está precisando. E ficamos felizes, porque demos uma banana ou um pedaço de pão. É justo e é compreensível. A caridade, portanto, está na alma da saúde humana. Essas feridas mentais que todos nós trazemos, melancolia, tristeza excessiva, desânimo, perda do sentido da existência, tem a ver com a ausência de espiritualidade em nós. A ciência da Terra já está constatando isto. Ela vem comprovando que os hormônios nossos são intensificados ou diminuídos a partir da natureza dos nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Quando eu cultivo, e isso é estudo, gente, em grandes universidades do planeta, quando eu me entrego à solidariedade, meu organismo, o sistema imunológico meu, começa a produzir mais linfócitos T, um poderoso elemento na defesa do nosso corpo. Produzimos mais imunoglobulina A, que é um elemento de ponta, que nos protege contra, sobretudo, infecção respiratória. Coincidência ou não, olha a quantidade de pessoas com problemas respiratórios, até antes da pandemia. Da mesma forma, nossos amigos médicos e cientistas já constataram, quando eu me entrego ao ressentimento e à mágoa, portanto, não perdoo. O contrário do perdão é a mágoa. Quem não perdoa, cultiva a mágoa. Então, a ciência médica já constatou, a mágoa produz, sobretudo, as chamadas doenças autoimunes. Vou dizer algum nome de algumas. Se alguém se identificar, só sorria. Bursite, reumatismo, artritismo, artrite reumatoide, artrose, lúpus. São algumas das enfermidades que, segundo essas pesquisas, em torno de 65% das pessoas que cultivam a mágoa e o ressentimento desenvolve essas enfermidades ou é propenso a desenvolvê-lo. Claro que eu não estou me referindo aqui a uma questão da idade, claro. A gente sabe que quando a idade está muito avançada, há uma deterioração natural do corpo físico, que aí não se relaciona tão diretamente à questão emocional, mas também se relaciona. Porque à medida que eu procuro me harmonizar desde antes, as leis sublimes de Deus, eu vou envelhecendo com mais saúde também. Alegria de viver. Hoje, estudiosos comprovam, quando a gente cultiva gratidão pela vida que temos,
a gente vive mais e vive melhor. Pessoas que oram, isso foi constatado, pessoas que oram e estão enfermas, pessoas que oram depois das suas cirurgias, conseguem 58% de melhor recuperação do que as que não oram. Mostrando que a oração é um poder e tem a ver com a fé, essa virtude por excelência. A caridade tem a ver com fé, porque sendo sentimento, a pessoa não descrê do que há de bom dentro do ser humano, mesmo com o aparente caos que nós estamos observando. A gente diz facilmente, meu Deus, esse mundo está tão violento, é tanta gente ruim no mundo, e se tiver algum problema com o vizinho ainda aponta, tanta gente ruim no mundo. Mas, na verdade, estudando o pensamento espírita, nós sabemos que o pior criminoso é um Francisco de Assis em gestação. Olha como os paradigmas, como isso mexe com a nossa cabeça. Nesse momento em que há intolerância, graça na sociedade, onde as pessoas têm um pavio tão curto, qualquer coisa a gente cancela, bloqueia no WhatsApp, briga por qualquer motivo, você ouvir que uma pessoa que tem atitudes criminosas é um Francisco de Assis em formação. Com isso eu não estou dizendo que ele não deva responder, claro, perante a sociedade e a justiça humana. O que eu estou colocando é que a visão que o Espiritismo nos traz é que toda essa experiência caótica é transitória, é passageira, e o caos está relacionado, o caos à nossa volta está relacionado ao nosso caos interno. Os espíritos superiores, os espíritos mais avançados, eles olham para nós, percebem o turbilhão que nós estamos envolvidos, mas eles também percebem e não desenvolvem o raciocínio de que estamos caminhando para o caos. Não. Eles sabem que este turbilhão vai impulsionar os espíritos que somos para estágios mais avançados. Uns mais rapidamente, outros mais lentamente. Afinal de contas, depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Há um clichê, às vezes, em alguns locais, por exemplo, de palestras espíritas, eu já vi, de conversas espiritistas, que na verdade é uma desatenção nossa. Quando a gente diz assim, olhe, em cada encarnação, a gente sobe um degrau. Por que quer? Aonde está escrito que a gente só sobe um degrau em cada reencarnação? Mostre-me na codificação espírita. Mostre-me nas obras de Leon Denis, de Camille Flammarion, de Joana de Ângeles, de Emmanuel. Não tem. Porque você pode, com a sua liberdade, subir 50 degraus numa vida. Eu posso subir 100. Depende da minha disciplina, determinação, minha vontade, minha consciência. Depende da minha busca. Agora, se eu não utilizo isto, eu nem um degrau subo, o espírito estaciona. Não precisamos obrigatoriamente ter que caminhar como uma lesma. Podemos ser um colibri. Ou até, em alguns casos, um falcão. Outros se assemelham a um foguete. Tal a dedicação à sua transformação. Albert Schweitzer, um grande médico, no final do século XIX até uma parte do século XX, dedicou-se completamente aos africanos, quando o continente africano era mais destituído de amparo, de compreensão. Ele foi para a África Central, montou um hospital improvisado para cuidar da saúde dos nossos irmãos que viviam ali. Quando ele tinha tudo para ser admirado, aplaudido, era premiado como médico e até como músico, porque ele era músico também. Mas resolveu dedicar a sua vida a aliviar outras vidas através da sua ciência médica.
Aí está o amor em ação. E isto dá à pessoa a capacidade de enfrentar a passagem dos anos com dignidade, serenidade, calma, sem desespero e medo da morte. Porque uma das coisas, um dos fenômenos que mais nos atormentam quando caminhamos para a desencarnação é consultar a consciência e ver que poderíamos ter feito mais pelos nossos semelhantes. Ah, mas eu não sou rico. E quem foi que disse que o bem só é feito por quem tem recursos monetários? Esse é um recurso a mais, que pode realizar coisas incríveis. Mas até mesmo a pessoa mais destituída de qualquer valor monetário e enfrentando até mesmo dificuldades de sobrevivência, pode exercer a caridade na sua mais bela expressão. Aquela passagem da mulher que colocou apenas aquela moedinha no gasofilácio e pesou tanto quanto um saco de dinheiro do outro. E até mais. Porque aquilo que é dado com o coração, com o sentimento, faz a diferença no concerto da vida. Então a gente passa toda a nossa vida buscando o tempo inteiro ser beneficiado por Deus, pelos Espíritos, por Jesus, pelo amigo, pelo outro, e esquecemos de nos perguntar: e a quantos eu tenho beneficiado? Senhor, tu esqueceste de mim, por que não me dás isto ou aquilo? E a grande lei sopra ao ouvido da alma. A meritocracia é um fenômeno cósmico. O que você tem feito pelo seu próximo? Quantas lágrimas enxugaste? A quantos fizesse sorrir na grande noite da provação de cada um deles? Quando estivermos na dimensão espiritual, o que vai ser nos perguntado no tribunal da própria consciência é: a quantos acendeste a estrela da esperança em meio a tantos tormentos? A quantos parastes para ouvir o desabafo dele? A quantos ofereceste o teu ombro? A quantos visitaste quando eles estavam mais aflitos? A gente vive numa sociedade impaciente. Hoje as pessoas quase não têm mais paciência por nada. As redes sociais são maravilhosas, a tecnologia é fantástica. Mas ela nos traz tanta informação ao mesmo tempo que atinge o nosso cérebro e a gente vai ficando estressado, agitado, com tanta informação. O nosso cérebro mal tem tempo de traduzir o que a gente está vendo no Instagram, está vendo no X, né, no Twitter, o antigo Twitter. Aliás, via, né? Agora está difícil. No WhatsApp. É tanta coisa que a gente está ficando aceso sem se iluminar. O doutor Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado, que causa insônia. Eu não sei se tem gente aqui assim, mas há muitas pessoas que quando deita para dormir, passa tudo do dia na mente, do dia anterior, de uma semana atrás, e se brincar, na hora do parto. Vem tudo ao mesmo tempo, então bate a insônia, porque o cérebro está interpretando que você precisa refletir, você precisa pensar. E aí nós entramos nesta roda viva e acordamos no outro dia, depois de dormir poucas horas, acordamos nervoso, irritado, sonolento, estressado, foi para o centro, ouviu a palestra, mas no outro dia já está dando patada, já está brigando com todo mundo, já está irritado. Eu não posso, eu queria ser tão calmo como eu vejo no filme Dr. Bezerra de Menezes. Mas eu estou muito longe disso. A gente pode ser calmo. Calmo não é abestalhado. Calmo não é a pessoa que fica lerdo. Deixa bater. Não, isso é o demente. Não vamos confundir. Demência é uma coisa, calma e serenidade é outra.
Há pessoas que são dinâmicas, ativas e são calmas interiormente. E há outras que você olha para ela e está lá parada. Parece uma múmia, um desencarnado, que está ali parado. Aí você diz, rapaz, como aquela pessoa é calma. E às vezes é um vulcão por dentro. Apenas ou é tímido, porque tem gente que confunde timidez com calma. Não é. O tímido não quer dizer que é calmo, nem espiritualizado. Tem tímido que, se ele chegar ao auge do instinto, ele voa no pescoço. Então, na verdade, a consciência de que nós somos seres interligados, nós somos criaturas que estamos vinculados uns aos outros. O que eu vibro aqui te interessa aí. O que você sente chega até mim. Há uma tradição que diz, a borboleta que bate asas no Brasil auxilia no tsunami no Japão. É claro que nós temos aí um exagero de imagem. Mas o que ele quer dizer é o que a física moderna já chegou à conclusão. As coisas estão interligadas. A astrofísica mostra. Quando você olha a fotografia das galáxias, é semelhante à fotografia do nosso cérebro, dos neurônios. Muito semelhante. Estamos interligados. A névoa que interliga uma galáxia a outra é semelhante exatamente ao dendrito, que liga um neurônio a outro. Tudo está interligado. A raiva que você sente aqui vai alimentar as guerras no Afeganistão, de alguma forma. Mas o estado de paz que você nutre aqui, o desejo do bem que eu cultivo aqui, vai auxiliar a colaborar para que a paz se faça na Ucrânia, na Rússia, em todos os lugares. Então, meus amigos, fora do amor, fora do bem, não há como nos salvar da inquietação, dos conflitos, dos medos, dos ressentimentos, das frustrações, da insatisfação com a própria vida, da infelicidade. Não temos como salvar-nos de todas essas sombras se não buscarmos estar em sintonia com o bem que se movimenta. O amor que age e viaja. Quando o amor viaja, quando o bem se movimenta, ganha um outro nome. Chama-se caridade. Fora dela, não há verdadeira liberdade. Que Deus nos abençoe, que nos envolva com vibração de paz e que nos reconforte a vida, nos preencha a existência, para que a gente possa sair por estes portões, dizendo para o mundo, mesmo no silêncio das nossas reflexões, eu acredito em mim mesmo, porque eu acredito em Deus, eu acredito na vida, eu tenho gratidão pela minha existência, pela família que eu tenho, mesmo com as broncas e a pancadaria que tem dentro dela. Eu acredito. Porque muita gente diz assim, a minha vida não presta, a minha vida está horrível. E se alguém disser assim, olha, o teu exame que tu fizeste a semana passada, o médico quer falar contigo. A gente já começa a tremer. Oi, mas a vida não estava tão ruim? Aí a gente já se apavora para mostrar que, no fundo, nós somos constituídos de vida. Então, a paz dos céus, do reino divino que está em nós, possa aflorar através de nós, repetindo o pedido de Jesus. Brilhe a vossa luz. Muita paz para todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.